Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. Desta vez vai ser com o João Franco. Já houve uma live com o João há uns meses atrás e foi bem interessante. Hoje decidi voltar a chamar o João, claro, é meu amigo e temos muitas coisas em comum, sobretudo este estilo de vida de jejum, de carne. É uma pessoa com quem eu falo bastante e por que não fazer esta conversa ao vivo para esclarecer aqui qualquer questão sobre carne, sobre jejum. Bom, vamos aí. Está aqui o João já. Alô, Olá! João! Por que não, não é? Epá, Exatamente, por que não? Estás-me a ouvir ouve, bem? estou-te a ouvir excelente. Muito bom, João. Opa, que Olá, que maravilha! tal? Cá Olha, estamos. nossa, pá, já merecia, não era? Não, não pode ser, Podes estamos. crer, Não, podes não estava a crer. perceber. Já Então, merecias, sim, João, senhora. Como é que estás? estou muito bem, agora melhor ainda, contigo, aqui Ah, ao vivo para o quem é Instagram. que está quase a vir para Portugal? Quem é? Quem é? Houve, pessoal, daqui a 3 semanas estarei em Portugal, 3 exatamente. E Ah, uau, já é muito fogo. tempo, um ano e meio sem estar aí, ah, uma certa Fogo. emoção. Então, Acredito. João, conta-nos aí como é sei lá, para quem não te conhece, assim, imagina, Para resumo quem chegou de agora ti, aqui, para para quem chegou quem. agora aqui, quem é este caramelo? Quem é este caramelo? Ora, então, eu sou carnívoro há mais de 3 anos, e estamos na luta, portanto, estou no Instagram com a missão de tentar ajudar as pessoas, tentar influenciar as pessoas para que elas percebam que existe uma alternativa que é muito diferente daquilo que nos vendem, enfim, daquilo que nos dizem que é saudável, etc. E eu, e tu e tantos outros estamos aqui nessa luta para tentar fazer com que as pessoas façam escolhas melhores, escolhas informadas, para que pensem também por elas próprias, para que tenham a noção de que o mais importante para nós conquistarmos a nossa saúde ou para reconquistarmos a nossa saúde é, acima de tudo, uma atitude que passa por sermos nós a fazer as nossas próprias escolhas e, portanto, estamos aqui para falar sobre mitos, sobre aquilo que dizem, sobre aquilo que é bem diferente daquilo que nos dizem. E pronto, carnívoro há 3 anos. Há tanta coisa Oh, para dizer sobre isso. não, claro, João, o mais incrível, não é, assim, da tua história, assim, rapidamente o João, bom, emagreceu bastante e ele sempre foi desportista, não é, assim, corres bastante, fazes musculação, Sim, sim. e não era por isso, ou seja, que as pessoas têm essa ideia de que é preciso fazer desporto para emagrecer, ou tudo bem, sim, claro que ajuda, não questionando todos os benefícios que o desporto traz, mas de Isso. facto somos aquilo que comemos e o João teve uma super transformação. Um, a questão é que tu não foste para a low carb nem para a cetogénica, foste diretamente para. Bom, Sim, como é que eu ia dizer? Eu fiz uma passagem muito breve pela low carb e pela cetogénica. Estamos a falar de um espaço de, sei lá, de 6 meses. Eu em 6 meses entrei na low carb e entrei na cetogénica e depois entrei na carnívora. Portanto, a minha entrada no universo da low carb foi curta e grossa. Foi muito repentina, digamos. No final de 2017, já depois, como tu disseste, e bem, já depois de ter perdido muito peso, a fazer aquilo que toda a gente faz, não é? Que é a comer menos, perdão, a fechar a boca e a treinar mais. Portanto, eu perdi muito peso, sim. E estava com um peso ideal, com um percentual de gordura mais do que ótimo, 12, 13% de gordura, mas sentia que havia coisas
que não, portanto, problemas subjacentes que não estavam resolvidos. Tinha o princípio de uma hipertensão, mesmo estando magro, por exemplo, que é uma coisa estranha, não é? Ou que não é assim tão estranha. Pronto. Mas estava constantemente com fome, continuava viciadíssimo no açúcar. E esta é provavelmente uma das palavras mais importantes no contexto do meu percurso, o açúcar. Porque eu sou viciado em açúcar. E gosto de me apresentar assim: olá, eu sou o João e sou viciado em açúcar. E vocês levantam-se e dizem: olá, João. Mas a verdade é esta, que para mim, e é uma opinião que eu acho que há muita gente que partilha dela, nomeadamente a fé, por exemplo, um dos problemas mais graves e se calhar mais desvalorizados é que a nossa sociedade, no seu todo, de uma forma geral, é absolutamente viciada em comida de conforto. Nós temos pessoas à nossa volta, familiares, vizinhos, colegas, amigos, pessoas que estão viciadas em comida e elas não dão conta disso. E, portanto, eu, quando entro na low carb, foi para tentar perceber porque é que comendo menos e fazendo mais exercício havia uma série de questões de saúde que não estavam resolvidas. Portanto, não. Contar calorias e fazer mais exercício não resolve tudo. E, portanto, foi preciso entrar pela low carb, à pressa, a reduzir os hidratos, a afastar-me dos ultraprocessados, etc. Mas depois, em fevereiro, março, eu já estava a planear a entrada e, portanto, eu entrei em março de 2012, entrei na carnívora. E aqui estou, passado mais de 3 anos. No verão, por exemplo, é o meu terceiro verão carnívoro. Comi fruta. Olha, ontem comi melão, vê bem. Comi um bocadinho de melão para ver como é que eu me sentia e tal. Tranquilo, ok, certo, mas continuo, lá está, o doce. Eu como um bocadinho de melão e depois apetece-me comer mais melão. E eu tenho noção de, agora, 3 anos a seco, entre aspas, eu tenho noção de que essa necessidade que eu tenho de comer mais coisas com mais açúcar é precisamente por causa de todos aqueles anos que eu trago às costas de maus hábitos, em que eu, portanto, estava absolutamente descontrolado. E eu acho que isto é uma mensagem importante, no sentido em que nós não podemos ignorar essa bagagem que nós trazemos, e que é um sinal muito bioindividual. E, portanto, eu tive que parar. Eu parei de comer o melão e eu pensei assim: eu estou a comer isto porquê? Eu estou a comer isto porque me sabe bem. Eu não estou a comer isto pela sua nutrição, eu estou a comer isto porque me sabe bem. E, portanto, o meu registro é muito esse. Eu como pela nutrição. É um pensamento lacónico, minimalista. Eu afastei-me dessa noção de que para sermos felizes é preciso colorir o prato e que comer bem alimenta a alma. Não. Comer bem não alimenta a alma coisa nenhuma. Comer bem alimenta o corpo, o músculo, não é? O tendão, o osso. E, portanto, essa mudança de pensamento é difícil. É um processo lento. Estamos na luta, 3 anos e as coisas... o facto de eu ser rigoroso não implica que não haja momentos em que eu... Claro que sim. Percebes? Mas é isso, é uma luta diária e temos que ser consistentes para tentar também observar melhor os resultados. Não? Os resultados só vêm com consistência. João, desculpa, há bocado disseste que estavas de carnívoro desde março de 2012. Eu ouvi 2012, não sei se o pessoal percebeu mesmo. 12 18. de março de 2018. Eu disse 18, 12 pois. porque foi dia Sim. 12. Exato. Ok, yeah. 12 de março e não 2012. 12 de março de 2018. Só para fazer esta correção aqui. Desculpa, claro. Na boa. Então provaste melão, ou seja, bom, foi uma experiência, não é? Ou seja, de certeza que foi algo assim, olha, bora lá, why not, né? Tipo, por que não? Sim. Vamos provar. Sim, a minha mulher tinha comprado e eu experimentei, decidi provar. Por que não? E qual foi a reação, ou seja, a reação psicológica, né? Neste caso, sentiste mesmo esse kick do açúcar? Ou seja... Parecia um miúdo, parecia uma criança. Sabes como é que é? As crianças, quando são sensíveis à insulina, trepam paredes, não é? E eu posso te dizer que
eu só adormeci às 5 da manhã. Eu comi melão à noite. Vamos lá ver, eu não comi um melão inteiro, mas também não comi uma fatia. Fui comendo. Estava-me a saber bem e eu pensei assim, vou comer para ver o que é que me vai acontecer. E uma pessoa come um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos e epá, aquela porcaria sabe muito bem. Melão fresquinho no verão é ótimo, claro, quem é que não gosta? Mas só adormeci às 5 da manhã, bem. Estava completamente uma pilha. Fui várias vezes à rua, fui andar. Parecia que estava ligado à corrente. Portanto, é uma coisa que eu não estou aqui, obviamente, não estou aqui a dizer que não comam fruta. Não, eu faço isto porque eu gosto de fazer estas experiências. E o que é certo é que depois de 3 anos a fazer carnívoro, tu percebes que o teu corpo está muito mais sensível. Ok? E há pessoas que vão gostar disto e há pessoas que não vão gostar, porque à mínima coisa que tu mudas, e neste caso, à mínima coisa que tu adicionas à tua dieta, tu notas uma diferença incrível. E portanto, eu senti os batimentos acelerados, estás a ver, o corpo estava ali todo, ali no melão, estás a ver? Mas também há uma parte mental, não é? Que é, aquela questão do monstrinho das bolachas, não é? Eu tenho noção que vivo com o monstro das bolachas dentro de mim, ele habita em mim, mas agora sou eu que o controlo, não é ele que me controla. Bem interessante, João. Bem interessante. Olha, só que responder também, eu ia dizer à Isabela, eu faço carnívora desde novembro de 2019 e fui desde uma dieta vegetariana de 7 anos, em que passei pelo veganismo, frugivorismo, crudivorismo e sobretudo no final um bocado de peixe, mas carne não mesmo, para uma dieta carnívora full on. Carnívora nose to tail, sem passar pela low carb e sem passar pela cetogénica. Pronto, há quem diga que é o extremo, eu digo que foi do extremo para o equilíbrio, ou seja, o que é o equilíbrio no final, ou seja, definição de extremo, é algo que está longe do equilíbrio da nossa essência como seres humanos evolutivos, não é? Exatamente. Pela uma nutrição baseada em proteína animal. Infelizmente, distanciei-me desse centro durante muito tempo. Sim, fui ao extremo do extremo. O vegetarianismo já é extremo. Fui ao extremo que foi o crudivorismo raw vegan. Para quem não sabe, é comer comida crua vegana, que é a base de frutas e vegetais. E é muito nesta base que o João agora está a falar. Pelo vício ao açúcar. Eu sou a Sara. Também já fui viciada em açúcar, ou ainda sou, mas controlo por uma dieta baseada em carne e tinha conseguido controlar a minha compulsão por açúcar refinado, doces, pão, croissants, bolachinhas de aveia, tudo o que fosse trigo, com a dieta raw vegan, mas era com muita fruta, não é? Saí de um distúrbio alimentar para me enfiar em outro e a verdade é que isso não me deu consequências a longo prazo. O teu percurso é incrível, ok? Eu sempre que falo, a gente sempre que fala e eu sempre que vejo a forma como tu interages com as pessoas, eu fico muito satisfeito e deviam haver 100 Saras, entre aspas. Se bem que tu és única à tua maneira, o que eu quero dizer é que deviam existir 100 guerreiros, ou 200, ou 1000 guerreiros iguais a ti, com a tua força, obrigada, com a tua determinação. Porque tu inspiras as pessoas e é muito importante eu dizer isto. Atenção, malta, a Sara é incrível. É incrível. Uau, não tem como. Não estou a aguentar, João. Gratidão mesmo. Sério, é muito esta... E é isto que a gente está aqui a fazer hoje, não é? Esta live é mesmo para a gente... Bom, se unir e vamos lá fazer esta voz, porque cada vez mais querem nos calar, não é? A agenda globalista, com toda esta historinha, esta história mal contada de veganismo. A verdade é que só para dizer ao pessoal assim, que eu tive 2 meses na carnívora, no início, e pensei assim, bora, já está, agora eu vou fazer aqui uma experiência, vou colocar, banana pão, batata doce... fruta outra vez, olha, para testar, a verdade
Uhum. Sim, para testar, porque lá está, depois de 7 anos, ou seja, basicamente o que eu vivi foi mesmo uma desordem alimentar, ortorexia, distúrbio, obsessão por comer fruta e vegetais, sendo que isso era o meu elixir da cura, quando foi exatamente o contrário. E claro, uma pessoa vem com trauma, não é? Se foi muito tempo, como sabem, perdi 27 quilos, e não só os quilos, foi muita coisa, né, a nível emocional. Saúde mental, pois, pois, pois. Sim, então a carnívora deu-me assim uma regeneração brutal, João. Estás a brincar, o meu intestino não funcionava há 7 anos. Eu estava com praticamente síndrome de Crohn, não é? Eu estava com viciada em enemas e laxantes naturais, então só isso foi tipo, ok, estou no bom caminho. Pá, digam o que disser, eu estou a ir à casa de banho, finalmente, tipo, como nunca. E claro, isso logo afeta a mente. E o corpo dá-nos esses sinais, não é? É brutal. Sim. O corpo dá-nos esses sinais. Mesmo a partir do momento em que tu introduzes carne, tu começas logo a ver, é rápido. O corpo sabe, não é? A gente é que se desviou do caminho, mas o corpo, ele mostra-nos os sinais. As pessoas perguntam-me quanto tempo é que tu sentes as melhorias na carnívora? Carnívora bem feita, atenção, porque muita gente ainda pensa que carnívora é molhos e churrasco com pão. Não, carnívora é carne, peixe, ovos e nose to tail, mas eu digo que é horas, é segundos, não é? No teu caso, não é dias. Exatamente. Uma pessoa que vem do veganismo, não é? Yeah. O veganismo cru, o veganismo de frutas, etc. Eu conheço de ti e conheço um caso de um israelita que é amigo meu e que sentiu exatamente o mesmo. Sabes o que é que ele descreveu-me isto? E eu assisti, porque eu estive com ele, na altura em que ele introduziu o leite cru, e eu lembro-me da expressão, da cara dele, quando ele bebeu leite cru pela primeira vez. E ele bebeu leite cru pela primeira vez na vida à minha frente. Nós comprámos um garrafão de 5 litros e eu disse-lhe assim, agora vais desapertar, tiras a tampa e vais beber. E ele, não, eu bebo em casa. Não, faz-me esse favor, bebe um bocadinho só para... Bebe. E ele pega no garrafão, o leite a escorrer-lhe assim pelas beiças. Passado 10 segundos ele bebeu, ele olhou para mim e disse-me assim, João, isto é tão bom! Isto é tão bom! Olha, Sara, ele estava a chorar. Ele chorava. As lágrimas caíam-lhe pelos olhos. Isto é real. E, portanto, este é como... Eu não me vou esquecer disso que tu disseste. Tu vieste do extremo para o equilíbrio. Isto é muito importante. Sim. É porque a carnívora não é... Não, vamos lá ver. O veganismo é um extremo. A carnívora não é o outro extremo. Isto não é o bom e o mau. Não. Mas é que muita gente, pronto, estás a ver, depois de saber a minha história, estás a ver, é logo coisa que me apontam logo. Mas eu também não deixo largar muito, porque também é preciso saber argumentar, não é? E saber estudar. E não é só argumento, é... Gente, tipo... fotos, antes e depois, as pessoas acompanharam-me há uns anos, não é? Não tem nada a ver. Não, funciona contigo, comer muitos vegetais, mas os vegetais, é logo a coisa, é logo o ponto franco, toda a gente, tipo, não comes vegetais, tipo, what? É um atentado à sanidade mental, pronto, da maioria das pessoas, não é? E é isso, pensam que é outro extremo. E a questão, não, gente, pensem, vamos a voltar assim. E a questão é, a gente só consegue saber quando é que vai, ou o que é que faz no dia-a-dia, quando a gente sabe o passado. Quando é que, onde é que a gente veio, qual é a nossa ancestralidade. E aí é o bonito da gente estudar e ver e escavar aí a história da evolução humana, porque temos uma história, e infelizmente esta geração do mimimi, chorona, frágil, que não sabe mesmo, tipo, que tem avós, que nem vai ver as avós, ou que nem liga para as avós, já nem falo dos avós, falo das avós, não é? E isso é giro, a gente... Pronto, isto é um argumento que para mim cala todos os argumentos possíveis do veganismo, não é? Sim, então... eu acho que é isso, é situar-te, não é? Como tu estás a dizer, é isso. A gente perceber de onde é que a gente vem, e onde é que estamos agora e para onde é que vamos. Não é? Exatamente.
Bom senso. A orientação do Orientação. espaço-tempo. Tipo, onde estou, de onde é que vim, para onde é que... e aí para onde é que vou, não é? A nível, tipo, de opiniões, decisões. Então, só para concluir, eu fiz essa experiência com tubérculos e com banana pão e fruta, que é o que não falta aqui em Angola. Ainda por cima, lá está, vindo de um historial de dependência forte de açúcar. Gente, voltei para essa... Ou seja, tu começas numa banana, não é? E depois, de repente, já estás por ti a pensar no petit gâteau. e tipo, isto Exato. é descontrolado. E para quem não sabe, temos aqui um restaurante que servem de tudo um pouco, não é? Sobremesas. Com a carnívora sinto-me completamente assim controlada e tipo, ok, eu sei que aquilo está ali, eu estou aqui, estás a ver? Não me afeta. É tipo uma pedra, não vou comer a pedra, é a mesma coisa com o petit gâteau. E isso para mim é um controle. Pá, é uma coisa tão fixe, meu, essa liberdade, essa coisa de uou, que isto não há preço. Não há preço. É muito bom. É muito bom. Pague isso. Sim, eu concordo com isso e até acrescento aqui uma variável para esta equação que eu acho que é extraordinária, que é não se trata de fechar os olhos, não é? Claro. É antes abrir. Nós tivemos foi com eles fechados durante muito tempo, porque a pessoa diz assim, mas as tentações, e a vida social. Epá, calma. As coisas são relativas, mas eu pergunto então às pessoas, se a vida social é assim tão importante, porquê é que tu pões a vida social à frente da tua saúde? Porquê é que isso há de ser uma questão? Porquê é que isso tem que ser um problema? Pensa, ao contrário. É um não problema. Porque eu não deixo de ter vida social só porque não como certas coisas. Não é? Nós não podemos viver para comer. Nós comemos para viver. Eu como para me alimentar. E, portanto, é a tal mensagem que é psicológica, não é? Não tem tanto a ver com o que tu colocas no prato, mas é uma espécie de um precursor em termos de ações. Que é, porque as pessoas muitas vezes querem esse tipo de conselhos práticos, não é? Mas eu vou comer o quê? E quando? E em que quantidades? Calma. Vamos por partes. Nós queremos encontrar o nosso caminho assim à bruta, logo, rápido. Pode demorar tempo, pode demorar muito tempo, não é? Tu tens esse teu caminho, tens esse teu processo, e esse caminho, esse processo pode não ser, e não será seguramente, igual ao de muitas pessoas. E a mesma coisa, e por isso é que eu não gosto de cair no preto e no branco. Nós temos que avaliar as nuances. Entre o preto e o branco há toda uma nuance de gradiente. E cada pessoa tem a sua cor, tem o seu... Claro. Não é? Nós temos que encontrá-lo, não é? Porque o que serve para mim pode não servir para a Sara e para outras pessoas. Mas é isso que é basear-te naquilo que tu disseste que é o mais fácil e o mais simples, que é comer carne. Foi a comer carne que nós chegámos aqui. Portanto, tira isso logo. Isso sai logo da frente. Está resolvido. Fechado. Check. Agora, vamos ao resto. Posso comer vegetais? Claro que podes. Mas sim, vamos por partes. exato. A pessoa tem que perceber que isto é tudo um caminho e não é chegar ali ao... Eu não chego à dieta carnívora e de repente, pronto, acabou, está tudo bem. Estou saudável. Não, isso é um caminho. É um caminho. Não é um botão que a gente carrega, não é? Não é o início, é um reinício de algo, né? Ou seja, temos que começar por algum sítio e acho que é o Porto Seguro, como tu falas. Eu gosto muito dessa tua do Almad, não é? Ou seja, é aqui que eu me sinto bem, porque eu me distanciei. Sim, exatamente. Sim. Olha, tem aqui uma questão também que queria colocar, João, sobre o Carnivore MD. Para quem não sabe, é o médico psiquiatra... Saladas. O Dr. Paulo Saladino, que ele também não concorda com o consumo de fruta, de legumes, né? A base dele é meat base, que é a carne, ovos, mas depois ele come algumas frutas e mel. O que é que tu opinas disto? Queria saber a tua opinião, antes de mais. Acho ótimo. Acho ótimo que ele faça isso. Eu tenho duas visões da questão do Paulo Saladino. Uma é a visão de dentro, que é eu sei que vai causar celeuma ou que vai causar
há carnívoros, ou há pessoas que estão nesta onda, há pessoas que vão ficar baralhadas, mas eu acho que é bastante simples de descomplicar. Sim, E por isso eu vou então para a outra perspectiva, que é a gente fazer o zoom out, é a gente afastar-se e perceber que, ponto número um, o Paulo Saladino defende uma dieta à base de carne. Ponto. isso, yeah, Isto é o meat-based. mais importante. Meat-based é o mais importante, é o alimento mais completo, a gente já sabe, e portanto é a base da nossa dieta. Agora, que ele ande a experimentar e que ande com esta tribo e com aquela tribo e que experimente frutas e que experimente mel, isso é uma situação muito, muito individual. E portanto, o que é que eu tenho a ver com isso? Claro. Ele é um influenciador, pois o problema aqui é que ele é um influenciador portanto, milhares de pessoas seguem-no, não é? E, portanto, depois há sempre uma franja dos seguidores que são mais, como é que eu ia dizer, mais fundamentalistas que acham que, ele deixou de ser carnívoro. Não, eu acho ótimo que ele experimente. Eu acho ótimo que ele experimente. Porque só ele é que sabe como é que ele se vai sentir, não é? Agora, eu também sei que o Paulo Saladino nunca teve, nunca foi uma pessoa muito pouco saudável, não é? Ele não era obeso, ele foi sempre uma pessoa, ele foi sempre um atleta, foi sempre uma pessoa... Ele, na verdade, começou isto pelo eczema. Estava com um problema de pele. Sim, era a questão da pele, não é? Era a questão da pele. Pronto. Agora, se ele resolveu esses problemas, porque agora é metabolicamente flexível. Claro, isso. Why not? Claro. Eu sei que ele come fruta sazonalmente, ou seja, ele come fruta que existe ali, naquele momento, não vai comprar fruta embalada, portanto também é outra coisa, não é? Que tipo de fruta comer? Mas a minha mensagem aqui é, eu, por exemplo, não posso fazer isso. Claro. Não posso. E, portanto, a minha opinião vale o que vale sobre aquilo que ele faz, mas eu, adicionando fruta e mel, era portanto, um passo muito curto para reativar uma série de comportamentos de compulsão. Porque é açúcar. Nós não nos podemos esquecer. A fruta é açúcar. É açúcar com água e fibra, em quantidades variáveis. Mas estamos a falar disso basicamente. Não é? Ninguém vai comer, ninguém pode comer fruta pelos seus nutrientes. Nós não vamos comer a fruta pelos nutrientes. A fruta é um alimento de sobrevivência. E, portanto, se nós temos a nossa base, e se eu como uma dieta à base de carne, tudo o que eu ponho por cima, obviamente que será numa quantidade muito mais pequena, vestigial diria até, mas sim, se uma pessoa se sentir bem e se controlar, se sentir que não atrapalha os seus objetivos, why not? Somos livres de experimentar, mas isso depois não nos permite dizer assim, mas comer fruta é saudável, comer fruta não é saudável. Não, nós temos que experimentar e perceber que não vai haver uma verdade sobre essa situação. A fruta é problemática para pessoas que têm problemas, nomeadamente na questão do metabolismo dos hidratos de carbono, não é? Estamos a falar de pessoas com resistência à insulina, pessoas com diabetes, não é? Se eu tenho resistência à insulina, se eu sofro de compulsão alimentar, se eu tenho diabetes tipo 2, se eu tenho problemas metabólicos para resolver, eu não posso, do nada, agora introduzir a fruta e, olha, vamos ver como é que corre. Não. Eu tenho que fazer um processo inverso. É eliminar a fruta e depois ir adicionando para perceber como é que o corpo reage. Exatamente, João. É o que eu digo sempre. Vamos já ao reset, fazer uma dieta eliminativa, que é a carnívora, e a partir daí vamos construindo e vendo que cada um é muito bioindividual, também é sazonal, tem muita história, mas pelo menos conseguir a flexibilidade metabólica e esse controle, sobretudo, para quem não sofre de compulsão, ou seja, a comer fruta, não é? Porque mesmo a fruta pode... Ou seja, mesmo a fruta é um trigger, não é? Sobretudo fruta doce. É um gatilho enorme. E depois é assim, há outra questão que eu acho que também pode ser importante, que é esta malta que fala das dietas, não é? Seja a carnívora, seja o veganismo. Há aqui uma questão que eu acho que a gente tem que trazer para a mesa, que eu acho que é importante, que é a vida é curta. Eu não vou utilizar isto como uma desculpa para as pessoas de vez em quando comerem coisas que lhes fazem mal. Não, o que eu quero dizer é que nós temos que ter uma atitude relaxada no sentido em que é objetivamente uma conquista a saúde. A saúde conquista-se. Mas
nós temos que perceber e temos que nos conhecer. Hum, Eu afasto-me da fruta porque eu conheço-me. boa. Autoconhecimento. Eu, autoconhecimento. Eu, nestes últimos 3 anos, aprendi mais sobre o meu próprio corpo do que em toda a minha vida. Mas são muitos anos de maus hábitos. Portanto, eu não posso presumir, de um momento para o outro, eu não posso fechar as coisas em caixas, não é? Portanto, fruta, mau, carne, boa. Não, a fruta não é necessariamente má, mas pode prejudicar, e prejudica, seguramente, basta olharmos à nossa volta. A maioria das pessoas precisa de eliminar a fruta. Isto é diferente de dizer que a fruta faz mal. Claro. Exatamente, João. Olha, eu tive essa experiência o ano passado, comer batata doce e banana pão. E depois lá está, depois já a minha mente já pensava só em outros doces piores, não é? Uma coisa é banana pão e ficas por aí, agora o controle emocional. Isso. Agora, se a pessoa passado for um capaz ano, de controlar, exato. exatamente, agora passado, e aí voltei para a carnívora, fiz street, carnivore, nose to tail, e agora passado um ano incorporei, finalmente consegui leite cru de verdade, nem é fervido, então bebo leite, tomo mel de vez em quando, não todos os dias, e algumas frutas, mas é assim, bem esporádico, porque a fruta, pronto, não é também todos os dias. Lá está, e é uma experiência, e acho que é giro a gente entender que não somos a mesma pessoa que fomos no ano passado, não é? E também não podemos E nos sentes-te apegar... bem. O mais importante é que te sintas claro, bem. não, claro, exatamente. E isso é tudo, não é? Fazer essa experiência porque... porque não. Porque não mesmo, porque na verdade eu como a fruta, a pouca fruta que como, ok, estou fixe, mas a base é sempre a carne, não é? Isso é... Yeah. É o que o Paulo Saladino prega e ele também Isso é a fala regra. Isso da acaba por ser a importância. regra, entre aspas. Acaba por Sim. ser a regra, não é? É nós percebermos que comer é só a coisa mais importante. Comer é só a coisa mais importante. Se nós não comermos, nós morremos. Pronto. Então vamos lá ver. Eu não quero morrer, certo? Mas também não quero andar aí a sobreviver. Não. Eu quero viver. Eu quero viver bem. Não é? Então para isso tem que ter uma boa saúde. Para ter uma boa saúde tem que comer bem. E para comer bem, a carne tem que estar na base. Acabou. Exatamente. É tipo, come bem como se a tua vida dependesse disto. É que depende disso. E o pessoal está-se a lixar, não é? Tipo, ok. Eu também não quero morrer velho. Tipo, é sempre aquela história, não é? Tipo, que a saúde vem depois. É bizarro, João. Pois, não é que a saúde tem que vir primeiro, porque é aquela cena que tu disseste do caminho, que é o que eu sou hoje, ou melhor, o que eu serei amanhã é uma consequência das minhas ações do presente. E isto acaba por ser simples. Giro. E caramba, eu acho que isto define tanta coisa na nossa vida, que é quantos de nós é que pensam e fazem ações cotidianas para o bem da nossa saúde e da nossa imunidade, por exemplo. A maioria das pessoas não faz nada, deixa-se ir. Vai, assim, vai. Tipo, olha eu a ir, olha. É um movimento. Eu não faço isso. Eu faço diariamente intervenções cotidianas para a minha autopreservação. Isto ninguém pode fazer por mim. E, portanto, quando alguém me diz assim, não tenho tempo para cozinhar, tens que ter tempo. Arranja tempo. Arranja tempo. Por causa do trabalho e dos filhos. Epá, imagino que haja vidas muito complicadas. Imagino. A minha vida até é bastante simples. Eu trabalho em casa, não tenho filhos. Mas é uma questão. Nós temos que encontrar. E, portanto, como tu dizes, e bem, pôr a saúde à frente. Se a saúde está à frente, vais ter que arranjar tempo para cozinhar. Planear. Claro. Não é? Que é para depois não te acontecer não tenho nada para comer. Vou ao frigorífico. O que é que eu vou comer? Só porque sim? Não. Eu vou comer é um ato consciente de auto-amor. Comer é um ato consciente de auto-amor. Ou seja, eu amo-me, eu vou comer bem. Entender isto muda tudo. Muda tudo. Como eu falei, tipo, muda muito quando eu vou comer ou eu vou me nutrir, ou em vez de beber eu vou me hidratar. Ok, o cérebro sabe o que é nutrição. O cérebro não é parvo, não é? Ele não quer se intoxicar de porcarias, não é? Ou vai beber o quê? Álcool. Isso é hidratação, não é? Desidrata o álcool. Mas... Isso é desidratação, exato.
Olha, João, só para responder aqui a uma pergunta bem fácil sobre o leite, eu falei que estava a beber leite cru e também faço manteiga do leite cru em casa e queijo. Então é uma alegria, tipo, descobrimos aqui a vaca leiteira, não é? Tipo, Tão bom. muito, muito fixe. Yeah, é outra história porque assim, muita gente, e vou responder aqui à Cláudia. Sim, assim, partindo da perspectiva, isto é da minha grande inspiração, Dr. Weston Price, que ele viu que a maioria dos povos indígenas, bom, de agora de há pouco tempo, não é? Estamos a falar, isto foi há coisa de 50 anos atrás, a maioria deles bebia leite cru e ninguém tinha intolerância à lactose. Porquê? Porque existe, no leite cru, o que é que existe? Enzima lactase transferase, que degrada outras enzimas, mas é porque isto é outra coisa que tipo, é um mito, né? Leite faz mal, não é? Ou seja, todo o leite faz mal. Estamos a impor em pé de igualdade o leite cru ao leite UHT. Isto é tipo como comparar a margarina à manteiga. Tipo, não tem nada a ver, ok, gente? Então, isto é algo só... É uma excelente comparação. É da noite para o dia, do vinho para a água. Leite cru, consegues ter vitamina D, cálcio, magnésio, todas as vitaminas, tá? Minerais e aminoácidos e inclusive enzimas para degradar a própria lactose. Então não há intolerância à lactose. Há gente que bebe uma bebida fora do equilíbrio do leite normal, que está completamente desnaturalizada e alterada. Exatamente. E que vira... O leite UHT é um alimento ultraprocessado. Então vira altamente inflamatório, portanto eu acho que há muita desinformação sobre isto, mas é mesmo o facto de a própria indústria criou isto porque não é rentável vender leite cru, não conseguem, não prejudica as pessoas, não é? Não há margem de lucro, não é? Não há margem de lucro e o leite cru vê-se que é super terapêutico, até ajuda, ao contrário, ajuda pessoas com asma, artrite, enfim, é todo assim um... Olha a questão logística, já viste bem, eles dizem-nos assim, o leite ele é ultrapasteurizado, que é para preservar, para ficar preservado num pacote. Não, isso é quase um argumento muito simples, mas repara, eu também não quero estar aqui, nós temos que ter humildade e ser capazes de perceber as coisas de baixo para cima. Eu sei o que é estar do outro lado. Agora, quando a gente começa a estudar e começa a perceber, nós entendemos que eles dizem uma coisa, mas na realidade é outra. O leite, ele é ultra pasteurizado para aguentar mais tempo na prateleira. Ponto. Vocês façam uma experiência, que é, vocês comprem leite gordo de pacote, ou seja, como disse a Sara, leite ultra pasteurizado, abram o pacote totalmente, não é só um cantinho, abram o pacote totalmente e deixem o leite ficar no frigorífico, até começar a cheirar mal. Vão passar 2 meses. No mínimo vão passar 2 meses até começar a coalhar e ficar mal cheiroso. Vão passar 2 meses. O leite cru, tirado da teta da vaca, vai para o frigorífico e ao fim de 3 dias está a coalhar. Verdade. Por isso é que eu estava a dizer onde é que está a margem de lucro. Obviamente que as questões logísticas... é impossível, com o sistema monetário e financeiro que nós temos hoje em dia, é impossível ganhar dinheiro a vender leite cru. É impossível. Claro, e até porque não te dá problemas, sabes? A indústria farmacêutica está diretamente aliada à indústria alimentar, então onde uma lucra, a outra vai lucrar. Então, qual é a vantagem de vendas uma coisa que é medicinal, não é? Tipo, é muito melhor vender carne impossível de soja e vegetais do que bife de vaca, porque também... Que dinheiro é que eles vão ganhar contigo? Que dinheiro é que as indústrias ganham contigo se tu fores saudável? Não ganham. Não ganham dinheiro e, portanto, entender isso é uma das coisas que é importante perceber neste processo, que é encontrarmos a nossa saúde com as nossas próprias mãos, é perceber que o facto de tu teres saúde não interessa a muita gente. E isso ajuda a perceber o porquê de certos mitos. Os mitos são verdades que são criadas, são uma narrativa que, no fim de contas, acaba por ser são truques publicitários. Que é para tu comprar certas coisas que eles te vendem, que tu não precisas. Porque se um supermercado tivesse apenas aquilo que nós precisamos, eles estavam praticamente vazios. Esta é a realidade.
Mas é difícil perceber isto. Exatamente, João. Falaste tudo. Isto é tudo, epá, comércio, né? Viramos cifrões de dólares ou euros ou kwanzas. Só para menos, assim, a pessoa ainda pensa que eu fervo o leite. Não, eu não fervo o leite. O leite vem cru da Funda, que é umas fazendas aqui para baixo de Luanda, e eu não fervo o leite. Eu fiz a experiência de beber leite, o HT, por 18 anos, já não bebia leite desde os 18. Bebi, infelizmente, bebida vegetal, que não tem nada a ver com o leite, é um monte de antinutrientes e açúcar e outras coisas piores. Pronto, bebida vegetal de soja, de amêndoa, também não correu bem. E agora, recentemente, investiguei muito, procurei muito onde vendiam leite cru aqui em Angola, consegui uma senhora que tem uma vaca leiteira, tá, uma vaca que não pode levar vacinas, é uma vaca diferente, não é igual às outras, tá? Tem que ter Pois não, é uma vaca de carne, exatamente. As vacas de leite são diferentes, exato. São raças até, inclusive, diferentes. E pronto, isto também é um comércio assim bem familiar, ok? Não é assim algo, não é industrial, então pronto, um miminho, não é? Eu gosto bastante, faz-me bem, não tive inflamação, não tive gases, aliás, sinto-me mesmo bem, então tenho feito ovo cru com leite e às vezes, não é todos os dias, coloco mel, com canela, eggnog, eggnog carnívoro, shake, shake assim bem fixe, muito bom, aconselho bastante para quem conseguir. Bom, se não conseguem leite cru, também o ovo cru pode ir com o caldo de ossos, por exemplo, ou o kefir, se conseguem kefir. Então é só para esclarecer esta dúvida. João, já agora, tu bebes laticínios, manteiga? Eu faço ghee, ou seja, eu faço manteiga clarificada, por uma razão muito simples. Gosto imenso do sabor. Gosto muito mais do sabor. Portanto, é uma opção gastronómica. Eu gosto muito. E depois é assim, eu sou muito. Eu tenho os sentidos todos. Eu sinto muitas coisas. E então, para mim, é importante que o amarelo seja mais amarelo e que o cheiro seja mais. Percebes? Então, a diferença para mim entre a manteiga e a ghee é essa. É que para mim a ghee é mais saborosa e visualmente é mais apelativa também. A manteiga clarificada, no fundo, é derreter a manteiga com o calor, não é? E deixá-la ferver num lume muito baixinho. E nós vamos depois observar, vamos mexendo e vamos percebendo que os sólidos separam-se do líquido. E, portanto, os sólidos são os resíduos, os resquícios da lactose, não é? Portanto, o açúcar que carameliza, e aquilo, no fim de contas, o tacho cheira mesmo a caramelo, é curioso. Eu deito fora esses sólidos e, portanto, eu coo para uma embalagem com um filtro de café ou com um coador mesmo, o líquido que é de um ouro, é de uma cor lindíssima, é completamente amarelo, é puro, que é só gordura. Portanto, é só a gordura do leite. Muito bom. Da manteiga. Mas queijo de vez em quando, menos agora, atenção, porque eu tenho fases. Eu acho que isto é normal, porque eu, como sou viciado em açúcar, o queijo para mim é redirecionamento. Eu redireciono e, portanto, eu sei que o vício está lá e de vez em quando o cérebro pede um bocadinho de queijinho curado, porque é bom e tem açúcar. Portanto, lá está, é uma luta que é diária. Eu sei que o queijo curado é melhor do que comer Oreos migalhadas com gelado de natas, por exemplo. Óbvio que é melhor, mas é uma espécie de ou seja, é sublimação. Eu estou a enganar o meu cérebro, entre aspas, tipo, queres um docinho, não é? Então vá, olha, tens aqui um queijinho curado, pronto. Temos que encontrar este equilíbrio e, portanto, são dias diferentes, são dias especiais. Guardo-me para as ocasiões. De resto, leite não. Adoro leite cru, mas não consigo. Porque eu não consigo, o botão do parar está partido. Eu começo, por exemplo, eu bebo, se beber leite cru, eu adoro. Mas eu não vou conseguir pensar em mais nada durante o dia. E vou ter que beber 1 litro ou 2 litros. E portanto, eu não tenho essa capacidade. Isto é como um alcoólico. É como um alcoólico. Eu não consigo parar. E por isso eu tiro. É tão simples como isso. Portanto, abstinência. Abstinência, para mim. Lá está. O queijo é um redirecionamento. É uma sublimação. É uma versão... É menos mal. Mas sei que me faz mal.
Exatamente. João, isto é lindo o que a gente está aqui a fazer, pessoal. Isto chama-se autoconhecimento, não é nada mais bonito do que uma pessoa se conhecer. E lá está, o caminho leite cru, não sinto essa necessidade. Pronto, sei lá, às vezes bebo um copo, ou meio, ou há dias que não bebo. Isto é uma experiência que começou há 3 meses. Eu nunca pensei que fosse assim tão, pronto, agradável, assim, para a minha, bom, para tudo, assim. Como é que foi a tua reação? Como é que foi a tua reação a primeira vez que bebeste leite cru? Conta lá para a gente. Não, é assim, bom, já estava, foi há pouco tempo, não é? Já eu, na verdade é que é difícil de arranjar, sabes? Não é assim tão fácil, não é mesmo fácil. Ahm, Pronto, porque é toda essa questão logística de saber conservar o leite, não é? Exato. Tens que ter muitos cuidados, portanto não é assim, não é fácil de comprar. Mas quando Não, bebeste, quando ele entrou na tua boca pela primeira vez? é brutal porque claro tem carbo, não é? Mas é um carboidrato, epá, é líquido ainda por cima, então é tipo assim um shot de maravilhoso, mas super calmante, sabes? Tipo, bem soothing, nada tipo como a fruta que tu comes e que dá-te aquela coisa, aquele subidão de açúcar, nada a ver. Uhum. Até porque eu não bebo leite sozinha, tipo, misturado com o ovo cru, e sei lá, nada assim. Até a Basicamente é isso. textura, até a textura do leite Sim, cru é diferente. A densidade é sim, muito mais denso do que o leite normal. O leite de pacote. Leite yeah. normal não. O leite normal é o leite cru. Mas o leite de pacote, aquilo não é leite. Aquilo é uma aguadilha. Aquilo é uma aguadilha, não é? Sim, yeah, mesmo, é terrível. E daí haver tanta inflamação e gente, pronto, e o pessoal pensa que é intolerância à lactose. Se fosse intolerância à lactose, gente, nós não tínhamos chegado até onde estamos, porque Mocubal, Lhasa, Maasai, Mas, Pachacuca, assim, os povos da Mongólia, todos, basicamente, antes de tu matares a vaca, nose to tail, não é? Antes de a cabra, a vaca, o camelo, ou seja, todos os animais, acabamos por aproveitar tudo de que ele tem até morrer, porque não convém, tipo, matar logo, não é? Então, exato, exato, exato. é uma questão mesmo de rentabilizar o animal. E Exatamente, pronto, ao máximo. Evitar ao máximo o desperdício alimentar. Que é uma das coisas interessantes também da carnívora, que é o desperdício de comida é absolutamente vestigial, praticamente não existe. E eu não me refiro só àquilo que a gente come, mas depois também há a questão da pegada do carbono, a pegada ambiental que a gente diz, que é claro. uma pessoa que só come carne vai muito menos vezes à casa de banho, gasta muito menos papel higiênico. Isto são coisas interessantes, não é? Porque uma pessoa que faça uma refeição... Os gases, o efeito de estufa que eu tinha quando era vegana, eu é que era o efeito, eu é que era a pegada do ozônio ficava muito pior, ou seja, nada a ver, tipo, boa, eu acho que o vegano não tem amigo. Tinhas uma nuvem à tua volta, não era? Tinhas uma nuvem à tua volta que te acompanhava um dias. Olha, tenho uma nuvem, é minha, estás a ver? Olha, vem comigo, ela vem comigo. Eu também era assim, sabes? Está aqui a Vovó Fit Low Carb que pergunta sobre o ovo cru. Então, eu entendi que só se pode comer a gema crua porque a clara tem a vidina, que é uma antivitamina, que é um antinutriente. Então, bom, guarda a clara para fazer o que quiseres, ponto claras. Isso é daquelas coisas que... É um detalhe. É uma coisa que eu acho que é um detalhe, sim. Porque o que acontece na realidade é que a clara crua tem uma proteína que é binding, ou seja, ela é ligante. Ela acaba por se agarrar, não é? E, portanto, não permite a melhor absorção de outras proteínas. E, portanto, o ideal é cozinhar a clara, mas a gema pode ir crua. Pronto. É isso. Pronto, portanto, eu acho que isso é uma questão que é capaz de ter, é uma tecnicalidade, acaba por ser uma tecnicalidade. Sim. Obviamente, num contexto de comer e de ter nutrição em abundância, uma clara crua não te vai prejudicar em nada. Não, mas na verdade a pergunta dela, né, eu já estava a falar aqui pronto, isso é um detalhe que depois aprofundei, assim, entendi que a clara é que devia ser cozinhada, a gema pode ir crua à vontade. Isso. Ela pergunta pela salmonela. Bom, isto eu acho que é assim, também é mais um tema, mais um mito da carne crua, porque também tenho feito, João, também fiz um bocadinho de experiência
primal raw, assim, a experiência de comer mais, carne crua mesmo, não estou a falar de carne mal passada, tu também, sei que, bom, também o fazes, Faço. E na verdade, se tu souberes, assim, nós temos galinhas aqui em casa e patas, que têm as galinhas e as patas dão-nos ovos e nós comemos os ovos. Mas é só saberes, não é compras os ovos caseiros, sobretudo ovos caseiros, não só pela questão da salmonela e tal, mas pela questão mesmo ético e ambientalista, né? Assim. Isso mesmo. A questão da salmonela, por causa do consumo do ovo cru, isto é daquelas, são sound bites, são coisas que a gente ouve. São coisas que a gente ouve desde pequenino, mas depois vamos verificar e é a incidência de casos de salmonela, portanto, de intoxicação por salmonela por ovos crus é tipo 0,01%. Portanto, é uma coisa que pode acontecer, mas se calhar tens a mesma probabilidade de ser atingida por um relâmpago. Estás a perceber? Portanto, não sei. Eu acho que é tranquilo. A carne, obviamente que isso que tu estás a dizer é importante, que é nós percebermos a proveniência. De onde é que esses ovos vêm? Não é? Portanto, eu corro menos riscos se comprar ovos à Olinda, porque a Olinda, eu sei que ela tem galinhas que são alimentadas de uma forma diferente e que as galinhas dela são galinhas felizes. Portanto, eu prefiro comer ovos de galinhas felizes, por vários motivos. A mesma coisa com a carne. Não é? Qualquer pessoa, uma pessoa pode comer carne. Imagina, eu já vi carne à compra no supermercado cinzenta. Eu não comia aquilo. Agora, a carne, a partir do momento em que é matéria em decomposição, não é? A partir do momento em que o animal é morto, não é? É matéria... João, desculpa, estou-me a rir com a Elis. A Elis, a salmonela vem de galinhas mais criadas soltas. Hoje em dia, as galinhas estão todas presas, tadinhas, botando ovos sem parar e sendo super alimentadas. Estou-me a rir, mas estou-me a rir mais por este comentário. Só a Sara e a Gisele Bunken, que tem galinhas... Bunchen, que tem galinhas em casa. Na verdade... são fábricas de ovos, não é? Pois, é verdade, isso é uma questão... Bom, exatamente, eu nunca vi ninguém assim, e talvez já comi ovos crus de outras galinhas e nunca tive nenhuma reação má. Assim, é só cheirar o ovo, eu acho que é muito intuitivo, não é? Se tu cheiras, daí termos o olfato para a gente ver o que é que está podre, o que é que está... E comer, e já está. Não é nada por exemplo, quando já me aconteceu partir um ovo, e isto acontece, repara, são ovos de galinhas caipira, não é? Como dizem no Brasil, galinhas livres, galinhas felizes. Já me aconteceu partir um ovo e ver, olha, o ovo está estragado. Então, e acontece, azar, acontece. Agora, um ovo, tu tens os testes, não é? Do flutuar, se o ovo flutua ou se não flutua, para perceber. Sim. Agora, se o ovo foi apanhado há pouco tempo, qual é a probabilidade do ovo estar estragado? É muito pouca, é muito pequena. Não é? Portanto, é tranquilo. Eu também acho que essa questão da forma como nos afeta aquilo que nós comemos cru tem muito a ver com o facto de tu já estás a fazer uma alimentação mais limpa e que te permite digerir esses alimentos de altíssima portanto, têm nutrientes biodisponíveis. Tu já estás mais habilitado para digerir esses alimentos. Sim. Olha, foi brutal, assim, esta mudança de passar de comer ovos, já não como ovos cozinhados, praticamente ovos crus, brutal, assim, a nível mesmo, tipo, energético, sabes, sentes-te mais clean and clear. Claro, vai logo quase que entra logo na corrente sanguínea. Sim, percebem pessoal, porque é mesmo a questão enzimática, as enzimas morrem a partir dos 40, 41, nós também, né? Porque é que a gente morre quando chega aos 40 e tal graus, não é? Nossas enzimas, caput, já foram, não é? Falência de órgãos. Caramelizamos, pois. E também essa questão do primal raw, que é uma carnívora mais crua, ou crua, vá, que também permite algumas bagas, é tipo, na questão do wild, né? O que tu consegues encontrar. Sim, é o que apanhares. Eu sei de casos de pessoas que já faziam a carnívora, mas da carnívora, com carne cozinhada, passaram para uma carnívora crua e viram as suas doenças autoimunes entrarem em remissão maior ainda. Curioso. É curioso. Uau. Portanto, a carnívora pura pode-se dizer que é uma espécie de... dentro da carnívora é um caminho ainda mais... de maior eliminação, não é? A dieta carnívora é uma dieta de eliminação,
Mas a Sim, dieta mas carnívora crua é o estado de graça da eliminação, porque estás a exato. comer o alimento tal e qual como ele está, sem calor, portanto, obviamente que há uma digestibilidade maior. Nós sabemos que os processos de cozinhamento afetam a nutrição não é? Dos alimentos, claro. Perde-se peso, não é? Já experimentaram pesar um bife cru e pesar um bife cozinhado? Sim. Vão ver a diferença do peso. Portanto, sim, a carnívora crua, para muitas pessoas, foi um subtipo. Ou seja, eu encontrei um caminho porreiro, a carnívora melhorou uma série de sinais autoimunes, mas quando passei para a carnívora crua, senti ainda mais essa diferença. Eu não estou a Muito falar do bem. meu caso, atenção. Estou a falar de casos de pessoas que eu conheço Sim, que fazem carnívora crua. Eu sim, já quis fazer, mas eu gosto de cozinhar, sabes? sim, sim. O meu problema chama-se slow cooker. É que eu gosto tanto de carne na slow cooker que comê-la crua acho que seria uma pena. Claro, claro, é também o apego, né? Ou seja, o apego à comida cozinhada tem um sabor. Ahm, mas sim, pessoal, olha, em questões mesmo de reverter doenças crónicas, assim, deixo-vos aqui esta curiosidade, que a Primal Raw consegue reverter miopia, pá, processos mesmo profundos do corpo, só por comermos carne crua. Ovos crus, leite cru, né? Mesmo cru, fígado cru. Tem assim uma galera bem assim nesse caminho. Yeah. Pronto, e é giro a gente experimentar, é o que a gente está aqui a tentar perceber, não precisas Exatamente. todos os dias, né? Podes fazer, ok, vou experimentar. Por acaso o fígado cru sabe-me a ostra, ou seja, sobretudo fígado de cabrito. Epá, é top, eu amo, assim, na verdade. É mais essa questão, lá está, mental do nojo, que a gente, não é nojo, é mesmo desconexão com a nossa própria essência, uh, Exato. que, que era a carnívora raw, não havia, E quando não nós havia fome, afastámos, não é? Gerações e gerações de meninos da cidade, entre aspas, que se menino. afastaram dos processos. Nós afastámos-nos dos processos naturais, não é? Os nossos avós, os nossos trisavós, os nossos tetravós, eles tinham que matar para comer. E nós compramos no supermercado, o animal está morto, portanto, quando alguém diz assim, olha, estive a desmanchar um rim, estive a cortar a gordura à volta do rim, a pessoa fica, que nojo. Tipo, é mimimi, isto é É mimimi mesmo. de menino da cidade. E a realidade é esta, eu estou a redescobrir-me, porque eu lembro-me de ser miúdo e ir à terra dos meus avós e lembro-me da minha avó cortar o pescoço à galinha. Portanto, é preciso nós voltar, é necessário. Uma das maneiras de nós nos reconectarmos com a natureza é entender isso, é que nós temos que nos aproximar dos nossos instintos mais básicos e primitivos e não afastar-nos. Boa, essa é a mensagem. Pessoal, sinceramente, dogmas de parte, assim, dogmas ou preconceitos ou julgamentos, né? Se não conseguirem, acharem que não conseguirem comer alguma carne crua, sobretudo fígado, que eu acho que é top. Um limãozinho, né? Assim espremido, deixem marinar, que é o tal carpaccio. Carpaccio. Também o bife tártaro, né? Atenção, isto é uma receita do restaurante Estrela Michelin, que é comida crua, ou seja, carne crua. Mas se forem um restaurante, ou seja, eu vi receitas que fiquei chocada, João, bife tártaro com ketchup. Bizarro, Uau, ok? é Yeah, no bizarro. YouTube, no YouTube metes receitas assim, epá, 3 ou 4 que eu cliquei, e ketchup, e vai molho de soja, e vai isto. Não, sério, tipo, Maravilha. desvirtualizaram aqui a cena toda, mas sim, 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 sim. façam um Olha, agora carpaccio em condições. lembrei-me de um truque, e isto funciona bem, digo-vos já, porque pessoas que dizem, eu não consigo, eu não gosto. E repara, ninguém está aqui a dizer que é Claro, absolutamente obrigatório tu comeres vísceras. Há claro, pessoas que não gostam, pronto. exato. Mas, por exemplo, a pessoa pode, por exemplo, picar a carne em casa e picar fígado e misturar fígado com outras carnes. Por exemplo, há pessoas que misturam vaca com porco e há até inclusivamente alguém, eu lembro-me de muita gente no norte fazer isso, que mistura um bocadinho de chouriço na carne picada e dá um gostinho muito interessante. Mas nós podemos misturar outras coisas. Eu às vezes misturo, percebo, eu adiciono
eu adiciono gordura à carne picada e faço uns hambúrgueres mais gordinhos, estás a ver? E, portanto, isto também vai muito da pessoa experimentar. Em relação ao fígado, o fígado cru é, sem dúvida, digo eu, a forma mais saborosa de provar o fígado. Há muitas pessoas que provam porque elas nunca pensaram em comer cru. Elas provam e pensam, epá, este grelhado sabe assim, isto estofado sabe assado. Mas nunca se lembraram de comer cru. Eu sei de casos de pessoas que tinham provado iscas de fígado, de vitela, e que diziam que não gostavam muito, grelhadas, na manteiga e tal, com alho. Mas quando provaram cru, ficaram assim. Epá, isto é muito bom. Isto é mesmo bom. É docinho. É bom. Eu prefiro fígado cru. Para mim, sem dúvida. É a minha forma preferida de comer fígado. Muito bom, João. Adoro. Bom, queria-te perguntar da questão do sal, porque isto é um tema assim um bocadinho controverso no mundo carnívoro. E ainda temos que ir para o jejum, tá? Eu tenho aqui já... Yeah. Bom, que sei que o João está a fazer aí grandes jejuns de mais de 24 horas. Mas o sal, assim simplesmente, né? Assim, o que é que tu... Eu sei que tu não colocas sal. Qual é a tua opinião com o sal? Eu em janeiro... Isto é, Certo. lá está, é mais uma experiência. Eu em janeiro decidi que ia fazer uma carnívora sem sal. Ou seja, tudo o que como, eu não adiciono absolutamente sal nenhum. Nem no caldo de osso, nem nas carnes que cozinho, nem nos ovos. Portanto, é sem sal. E ao início, e obviamente que já anotei uma série de coisas e tenho um registro que vou atualizando com experiências e sensações, com os resultados das minhas próprias experiências, porque eu já tinha lido, nomeadamente em alguns portais de carnivorismo, um estilo de vida carnívoro, que havia carnívoros mais veteranos que, a dada altura, diziam que optavam por tirar o sal. E eu achava que isso não fazia sentido, porque o sal é tão bom, o sal é tão importante. E o sal é importante, sem dúvida. Mas os argumentos deles são muito interessantes. Os argumentos deles são, nós ganhamos com o tempo, depois de estar algum tempo, ou seja, alguns meses, quiçá alguns anos, não sei, depende da sensibilidade de cada um, porque o sal também é uma questão muito importante. A sensibilidade de cada um é muito variável ao sal. Eles notavam que, portanto, tu não tinhas sintomas de falta de sal, ou seja, por exemplo, não havia aquela questão da fadiga, ou da letargia, ou das queimbras. Eles deixaram de adicionar sal e deixaram de ter esses sintomas de falta de sal, não é? Que normalmente tem a ver com um desequilíbrio eletrólito. E, portanto, eu deixei de adicionar sal e pensei, vou experimentar para ver o que é que eu sinto. E, na verdade, o que eu senti foi que a primeira semana foi difícil porque o sal também é viciante. O sal adultera o sabor da nossa comida. Nós é que estamos habituados a temperar. Quantos de nós é que não põem sal? Muito poucos. A maioria das pessoas põe sempre um salzinho, uma pimentinha e tal. Portanto, eu notei que o sal é viciante. Porque os primeiros dias eu sentia falta do sal. Eu queria sal. Eu tive dores de cabeça. São sintomas quase físicos. A pessoa fica irritada, mal-humorada. Mas isso ao fim de uma semana passou. E, portanto, é como tudo. É uma questão de hábito. E, portanto, os sinais que eu reparei depois, a posteriori, já passando esse período de adaptação, foi que, por exemplo, o cheiro do meu suor mudou, o odor corporal mudou, o suor já não era salgado, por exemplo. E, portanto, se nós temos um suor salgado, é sinal que estamos a excretar sal. E se estamos a deitar sal fora, é porque temos sal a mais. Porque os nossos rins, eles recuperam a capacidade fisiológica de reter sódio. E esta é a parte interessante, que eu não fazia ideia, mas que fui estudar e estou agora a experimentar na primeira pessoa, que é, depois de 30 anos ou 40 anos a reter sal por força de altos níveis de insulinémia, ou seja, é uma retenção de sal patológica, não é fisiológica. Mas os nossos rins, as nossas estações de tratamentos de resíduos, não é? Os nossos rins são os órgãos purificadores. Eles têm essa capacidade fisiológica de reter de reter sal no rim. E, portanto, o que eu constato hoje em dia é que eu não adiciono sal e eu não tenho sintomas de falta de sal. Portanto, os meus rins estão a fazer alguma coisa de diferente. E mesmo em dias em que eu treino mais a sério, por exemplo,
não sinto a necessidade do sal. Eu não tenho dor de cabeça. A minha última dor de cabeça foi nessa tal semana em que eu tive que me adaptar, e inclusivamente com alterações dos ritmos circadianos, ou seja, dias em que fui mais tarde para a cama e tudo, no dia a seguir estava tranquilo, não tive dores de cabeça. Portanto, sim, eu acho que esta experiência do sal é interessante, e para já vou continuar. Se calhar vou até ao final do ano, se calhar, não sei. Sim, sim, boa, João. Epá, é giro a gente estar aqui a falar sobre estas coisas assim mais, talvez polémicos, ou, não é? Porque depois são detalhes, mas lá está, dentro da experiência. O sal dá sabor, mas eu quero perceber até que ponto é que ele interfere É isso. no funcionamento do meu corpo. Mas é uma coisa, eu sou geek e gosto de experimentar, portanto, tranquilo. Também muito neste Primal Raw lifestyle, assim, o pessoal que não consome sal, é mais ou menos a base só, bom, sem especiarias, sem sal, sem nada. E Sim. também, não sei se conheces... Os alimentos têm sal, é porque as pessoas depois podem pensar assim, então, mas a carne tem sal, até os ovos têm sal. Sal, sódio, potássio, Claro. tem minerais. Portanto, estamos a falar de sais, não é? Não estamos a falar só do sódio, mas estamos a falar do potássio, do magnésio, etc. Ok, yeah. E depois é isso, se calhar acho que é mais por aí, não é? Numa fase de transição para uma dieta carnívora, cetogénica, todo este mecanismo de adaptação, precisamos de sal. E depois, claro, o corpo naturalmente vai sentindo isso. Eu também tenho essa... Exatamente. talvez consumo algum jejum assim mais prolongado. Bom, mas isso já é outra questão, né? Mas não na comida, né? Sim. Até porque tu fazes por exemplo, eu sei que tu és uma adepta e gostas muito do jejum mais prolongado e, portanto, aí faz sentido tu suplementares sal, claro. Claro, é mais por aí que eu, pelo menos assim, olhando bem, sem querer querendo, fui deixando o sal. E também, claro, pela experiência do Primal Raw, não é? Aquilo, depois se metes sal na carne crua, fica só saber a sal, estás a ver? Não, perde o gosto do alimento. Adultera, não é? Interfere com as nossas papilas gustativas. O sabor da carne, tal e qual como é, nós é que estamos habituados a comer carne com sal. Portanto, tu não sabes, na realidade, ou a maioria das pessoas não sabe o que é que sabe a carne. Curiosidade, conheces o Bear Osley, que foi 50 anos carnívoro? Ele também participou na banda Grateful Dead. Foi por causa dele que eu decidi fazer esta experiência sem sal. Ele é o carnívoro mais anti-sal que há, exato. Eu estou a ler agora o livro dele, nem tinha dito. E bem interessante, ele, assim, grande cromo da carnívora. É um cromo, é um grande cromo. Mas lá está, é uma pessoa que experimenta por ele também, portanto... É um biohacker, não é? Superou muita coisa com a carnívora. A única diferença é que já faz isso há 50 anos. Sim, 50 anos de carnívoro. E deve haver mais pessoas assim, mas pronto, ele deixou um legado, foi um livro e muita... E era uma pessoa... É inspirador, é muito inspirador. E estava muito ativo no mundo da música. Quem não conhece a banda Grateful Dead, né? Eu fiquei muito admirada, não fazia ideia. Olha, João, e já agora, entrando aqui na fase do jejum, sei que tu tens experimentado, assim, jejum em dias alternados, que é, para quem não sabe, é um protocolo de jejum já mais avançado do que o AMAD. O AMAD é uma refeição por dia, para quem não sabe, e o jejum em dias alternados, Alternate Day Fasting, é comer a cada 36 horas, ou quem puxa para as 48, né? Então, conta-nos lá. Eu faço mesmo 48. Eu chego a fazer 48 ou 56. Eu tenho uma tendência. Vamos lá ver. Há uma série de coisas que são importantes dizer. Ponto número 1. Isto é daquelas coisas que a pessoa ganha. Tu ganhas este conhecimento com a experiência. Portanto, eu não vou recomendar a uma pessoa que se está a iniciar no jejum a fazer isto. Não vou. Claro. Até porque as dietas pobres em hidratos de carbono, e é importante dizer isto, elas mimetizam os efeitos do jejum. Ou seja, como nós temos níveis circulatórios de insulina mais baixos, na realidade, comemos qualquer coisa, mas é como se nos mantivéssemos em jejum, ou seja, continuamos a queimar
gordura. Continuamos em lipólise. Pronto. A insulina Certo. inibe a lipólise. Ponto. Ok. Então agora aqui a questão é, porquê que eu faço isto? Então, eu faço isto particularmente porque sinto que a parte cognitiva se destaca, ela descola. Ela descola, ou seja, fisicamente, vamos lá ver, se eu tivesse que fazer uma maratona amanhã, não faz sentido eu fazer um jejum de 48 horas. Não faz. No entanto, por exemplo, se eu tiver que fazer uma pesquisa online, ou se eu tiver a escrever, ou se eu tiver a pintar, ou se eu tiver a trabalhar e precisar de fazer uma noitada porque tenho um período mais difícil de trabalho, é quase que natural eu não comer, porque eu sei que vou sentir um boost cognitivo brutal. E, portanto, eu estou numa fase mais acelerada, entre aspas, mais speedada, com menos descanso e mais atividade intelectual, e acaba por ser natural. Ou seja, eu estou com mais cetonas em circulação, e as cetonas também inibem a fome, também é importante dizer isto. E, portanto, imagina, eu como bem, faz de conta, eu como 1,5 kg de carne. E depois, no dia a seguir, eu penso assim, vou comer ou não? Vou comer porquê? Vou comer porque tenho fome ou vou comer porque está na hora de comer? Nós estamos muito habituados a comer, não é? Então, isto é uma descoberta. Portanto, acontece muitas vezes, aproxima-se a hora da refeição e eu faço uma reflexão e eu penso assim, eu não vou comer. Eu não tenho fome. Eu sinto que não tenho fome. E, portanto, não como. E então, no dia a seguir, acordo e faço esse pequeno exercício de novo, bebo água e tal, faço uma autoanálise e penso assim, tenho fome? Não. Então não como. E o dia passa. E tu estás ocupado com as tuas coisas e não dás conta, porque as primeiras 24 horas são sempre as mais difíceis. A partir do momento em que tu passas as 24 horas, as 36 e as 48 horas são muito mais fáceis. Porque tu já estás com mais cetonas e, portanto, tu já ultrapassaste aquele limite que eu diria que é quase psicológico. E, portanto, o jejum para mim é, sobretudo, uma ferramenta de profundidade cognitiva. Eu penso melhor. Quanto mais horas eu tiver sem comer, melhor eu penso. Mas lá está, isto são as minhas experiências, é a minha descoberta. Chega a roçar ali a euforia. Parece que estou com a moca. Parece que fumei cannabis ou qualquer coisa. Porque sinto que estou num patamar de consciência, eu não vou dizer superior, mas é diferente. Estás mais atento. Os teus sentidos estão mais apurados. Parece que sentes cheiros que não sentias de antes. E, portanto, eu acho que isto é tudo muito interessante. E vou continuar a explorar. Portanto, a minha regra é esta. Eu como quando tiver fome. Não é? Por exemplo, eu não como desde ontem. E está a chegar a hora de comer, porque é normalmente a hora que eu como. Eu não sei se vou comer depois da nossa live. Não sei. Já vou pensar nisso. Agora não estou a pensar nisso. Mas eu penso muito melhor de estômago vazio. Boa. Literalmente, foste ao ponto certo que eu adoro falar do jejum, que é quem é que divulgou o jejum na história? Ou seja, para já o jejum era algo inato. Ou seja, passávamos muito mais tempo em jejum do que comer, evolutivamente. Mas quem divulgou, quando começou, não é, a registros históricos, foram os filósofos, foram a gente que queria pensar e ter um pensamento mais fluido, mais criativo, mais certeiro, descobrir, experimentar, e era Platão, Sócrates, Pitágoras, o próprio Hipócrates, não é? E é isso mesmo, João, muito fixe mesmo a tua experiência. Acho que assim, é o ponto mais alto da consciência e do autoconhecimento, quando a gente chega a esse ponto, mas tenho fome, porque é que eu vou comer? Porque é hora de comer, ou isto é fome? É assim, acho que a pergunta essencial é isto, pessoal. Isto é fome ou é vontade de comer? Perfeito. E o jejum é assim, é tipo, chapa 5, tipo, na tua cara. Exatamente. E depois há uma pequena questão que se pode adicionar por cima desta conversa, que eu acho que entronca e faz todo o sentido dizermos agora aqui, que é claro. O detox. O jejum é o detox.
Portanto, vamos lá ver. As pessoas pensam que jejum é passar fome. O jejum é uma abstinência voluntária de comida. Mas fazer Sim, jejum não é comer menos. Acompanhem o meu raciocínio. Fazer jejum é comer menos vezes. claro. É só isso. Porque quando uma pessoa vai quebrar o jejum, quando a pessoa vai. E depois é este ritual que é quando eu vou quebrar o jejum, é uma festa. É uma oração. É uma oração. É como se eu estivesse no altar. É quase é uma forma de elevação espiritual, que é eu sei que vou nutrir o meu corpo. E eu tenho à minha frente. Isto é brutal. É matéria que a gente cataboliza, a gente digere e que nos transforma. As nossas unhas crescem, o cabelo cresce, não é? A pele. Portanto, eu estou a comer coisas que me vão fazer bem, sabes? Então eu estou ali sentado e estou em frente ao prato e estou a contemplar a vida. Eu estou a pensar, eu sinto-me agradecido, sabes? Fazer jejum também me tornou eu sinto-me mais grato. Eu sinto uma gratidão maior pelas coisas. Na realidade, Boas. estou um pouco fora da minha zona de. O jejum é mais a tua área, mas eu estou a improvisar, estou a dizer aquilo que me vem à cabeça. Não, não, João, na minha área, nossa, ou seja, Sim, mas tu estudas muito o jejum, é verdade. E ainda bem, sim, e ainda sim, bem. tento trazer, porque eu digo sempre que foi o que me ancorou na Terra, nesta vida, nos momentos mais difíceis da minha passagem, na minha experiência terrível como vegana, e foi o que Exato. me curou da depressão, né? O meu primeiro jejum foram 6 dias, ou seja, eu achei aquilo finalmente o máximo, finalmente estava a conseguir Então, pensar, conseguia, foram várias pedras que saíram da minha cabeça é incrível, e é incrível. consegui enxergar a realidade como ela é e não como a ilusão que eu estava a ver, né? Porque e então foi a partir daí, pá, não tem como não conseguir fazer, eu digo sempre, seria antiético, não, egoísmo não o fazer. Porque é uma ferramenta que está ao alcance de todos, mas lá está. Não conseguimos enfiar todos os benefícios do jejum numa cápsula e vender. É impossível. Isso não existe. Então, Claro, não se claro, vende. O claro. jejum é que é o antítese da venda, ou seja, é mesmo o anticristo do consumismo. Estás a ver? Tipo. Exato, é um estado de graça em que tu, pura e simplesmente, tu estás mais em contacto com o teu corpo e Exato. tu sentes os sinais, não é? Por exemplo, eu costumo dizer que a percepção do sinal da fome, que é uma das coisas que eu acho que é mais importante, que é, muita gente diz, mas quando é que eu vou comer e que quantidade é que eu vou comer? Portanto, nós encontrarmos o nosso sinal da saciedade é muito difícil. Pode levar meses. A pessoa perceber se está com fome ou se não está com fome. Lá está. Tens o filtro psicológico, não é? Que é, eu vou comer porque, como tu disseste, porque está na hora, ou seja, eu tenho vontade de trincar qualquer coisa. Mas isso é psicológico, não é Trincar. fisiológico. Exato, eu quero trincar, não é? Porque é quase que uma companhia, é um vício, são muletas psicológicas, são apoios, não é? Portanto, quando a pessoa se senta para comer, a maioria das pessoas não dá valor às suas refeições. Eles comem e comem e quase que não dão conta. Se tu perguntares à maioria das pessoas o que é que ela comeu há 3 dias, elas não se lembram. Não se lembram. Eu lembro-me de tudo o que comi. Porque cada refeição é um momento, é um ritual, é uma forma de meditação. Não sei, não sei se posso dizer isto, mas é um momento em que eu estou muito alinhado comigo próprio, estás a perceber? E só fazendo jejum é que tu consegues encontrar este sinal, não é? Uau, muito profundo, adorei ouvir, estou a adorar-te ouvir, João. É tudo isso que acontece, mas é giro ver outra pessoa verbalizar algo. Pronto, e eu sei que está aqui muita gente que faz jejum, já houve aqui alguns que se manifestaram. Outra pergunta essencial: tu tens sede enquanto fazes jejum? Isto dava para outra live, o tema da água. Eu bebo pouca água. Ok, não é. Eu Era bebo pouca mesmo isso que eu água. queria ouvir.
aquela lista de observações que eu fui fazendo por causa do sal, uma das que eu fiz foi a questão da água. Está muito relacionado com a água, que é, eu bebo água, eu hidrato-me de uma forma muito diferente. Que é, eu concentro a hidratação no momento da refeição. Eu bebo caldo de osso, como sabes, eu bebo caldo de osso todos os dias. E, para mim, é a primeira coisa que eu faço. A primeira coisa com a qual eu me alimento é o caldo de osso. Eu bebo uma tigela enorme de caldo de osso e depois como a minha refeição. Mas dou por mim, durante o dia, sem beber água. Eu não tenho sede. Mas obviamente, se eu treinar, se eu me sentir mais, se eu tiver mais atividade física, eu sei que vou beber mais água. E portanto é tudo muito circunstancial, tem a ver com o momento. Mas eu diria que a forma como eu bebo água também mudou, que é, eu antes bebia um copinho de água, ia bebendo ao longo do dia, que é aquilo que eu ouço toda a gente a dizer, que se deve beber água ao longo do dia. Sim. Eu acho que a pessoa deve beber água quando tem sede, ponto. A pessoa tem que beber quando tem sede. E eu agora tenho períodos em que não tenho sede, e tenho períodos em que tenho uma sede daquelas que eu quero fazer amor com a água, estás a ver? Eu estou ali, eu bebo com uma vontade. Eu tenho tanta vontade de beber água que eu não consigo parar. E depois paro e volto a fazer o mesmo. Portanto, lá está, é aquela coisa. Quando tens fome, comes. Quando tens sede, bebes. Exatamente. Mas tens que ser tu a descobrir isso. Quando tens fome, nutre-te. Quando tens sede, hidrata-te. Ok. Com o cérebro comer, ok, qualquer coisa. Até aquilo que a gente come. Isso é muito bom, isso é muito bom. Até aquilo que a gente come, só para desmistificar, até aquilo que a gente come nos hidrata. Porque o que nós comemos tem muita água. É importante perceber isto. Exatamente, assim, claro que sim. Claro que sim. Há sinais que tu estás desidratado, não é? Daí, se os sinais não existirem, tu não estás desidratado. Daí a Primal Raw, a carnívora crua, ser mais hidratante, porque te dá, a carne não está cozinhada, então acabas por ter mais água. Exatamente. Tens mais água. E tens mais enzimas e nutrientes, ou seja, acaba por ser tudo mais benéfico. Então, é tudo mais benéfico, exatamente. Exatamente. Uau! Totalmente. Não, porque assim, isto dava para uma live completamente sobre o jejum seco, que é um tema bem que me toca bastante. Fica para a próxima. Porque se já dizer que comer uma vez por dia é o suficiente, ou a cada dia, jejum em dias alternados, então imagina, não, mas também não precisas beber muito, ou quase nada. É um choque para muita gente. Tempos houve em que eu tinha uma forma de comer diferente e isso também se verificava na forma como eu bebia água. Para mim, é importante sentir que estou hidratado. Se eu estou hidratado, eu não vou beber água só porque sim. Não faz sentido. Eu vou à casa de banho, faço um xixi. Eu faço xixi ao longo do dia e eu vejo a cor do xixi. E, portanto, a cor do xixi diz-me se eu estou hidratado ou não. E se eu tiver sede, eu bebo água. Não faz sentido dizer às pessoas para beberem água só porque sim. Não faz. Nós temos que beber água quando temos sede. A água faz bem. Sim, faz. Mas a água não nutre. A água não é um nutriente. E, portanto, a hidratação é um tema muito, muito complexo, sem dúvida. E o jejum seco são o quê? Um dia de jejum seco é o equivalente a 3 dias de jejum de água, mais ou menos, não é? Quer dizer, em termos dos processos metabólicos, a água metabólica, não é? O corpo vira-se para a sua própria água, a água que produz. Todos os processos energéticos a nível celular produzem água. E, portanto, o corpo produz a sua própria água. Isto é brutal. Ele descobriu que onde ele vai buscar comida, a gordura, é onde ele vai buscar água. Ele se auto-hidrata, né, com a lipólise. Então isto é tipo, descobriu ali a fonte maravilhosa, sobretudo para quem tem excesso de peso. Então é tipo, ok, é fonte infinita não digo, né? Há um limite para o jejum. E isso é giro da gente respeitar, né? Mas com esta crença de beber 5 litros de água por dia, comer a cada 3 horas, nossa, é mais do mesmo, não vai dar em nada, não é?
Sim. Beber muita água tem uma série de desvantagens incríveis. Pequenas coisas que a gente não presta atenção, mas, por exemplo, beber muita água pode diluir o ácido do estômago. E nós precisamos do ácido no estômago para digerir a comida, por exemplo. Não faz sentido eu enfrascar-me, beber 1,5 litro de água antes. Há pessoas que dão este... Eu já ouvi dicas do estilo: queres perder peso? Então, olha, faz assim, bebes 1 litro de água antes de almoçar e vais ver que depois comes metade da comida. Epá, mas que estupidez! Mas isto tem alguma verdade? Isto faz algum sentido fisiologicamente falando? Não, não faz. Só estamos a fazer pior, que é, estamos a diminuir a capacidade do nosso corpo em digerir a comida que nós lhe damos. Portanto, não faz sentido. Não faz sentido. Uau, é mesmo isso, João, pura verdade. E estamos a fazer um flush de eletrólitos, porque, ou seja, o corpo não consegue aguentar, não é? É um ataque. Entra assim, e sai. Entra e sai. Resultado. E o xixi o xixi é uma água cara. O xixi é uma água cara, porque ela entra água e sais minerais. Sais minerais esses que me interessa manter. Então não faz sentido. Então eu tenho que manter, por isso o corpo mineraliza e desmineraliza, não é? O corpo faz a gestão, os rins fazem essa gestão da quantidade de sais que é preciso manter. E, portanto, é entender que a hidratação não é só a água. A hidratação é manter os níveis equilibrados de água com os fluidos, que é a água e sal. Não é? Quando uma pessoa vai para um hospital, quando uma pessoa vai fazer uma operação ou entra de urgência com uma operação, ou qualquer coisa, um processo qualquer no hospital, qual é a primeira coisa que dão a essa pessoa? É água e sal. Não é? Exato. Portanto, aqueles líquidos que nós vemos que as pessoas tomam, não é? Aquilo é água com sal, são os tais eletrólitos. É uma solução eletrólita para a pessoa manter ou para a pessoa ter o equilíbrio entre a água e o sal. Olha, duas perguntas aqui, João. A ver, quanto tempo antes de comer você ingere o caldo de ossos? É básico. Enquanto a comida está a aquecer, eu bebo. Ok. Por exemplo, há quem bebe ao longo do É tipo a entrada. dia. É a entrada, não é? É tipo uma entrada. É uma sopinha, no fundo é uma sopinha, não é? Mas há pessoas que gostam de ir bebendo ao longo do dia, ou seja, sempre que tiver sede, vou beber o caldo de osso. Why not? Por que não? É uma excelente ideia. Aqui no caso do diabético, beber mais água ajuda na eliminação da glicose? Não. Isso não é assim. Não, né? Isso não é assim. Claro. Os diabéticos recomendam-lhes beber água por causa de outras questões, não é? Não é? Mas nós não vamos, a nossa glicemia não vai baixar por beber mais água. Não é assim tão simples. Se fosse, já não havia diabetes, ou seja... Sim, então bastava as pessoas beberem água, não é? A água não é um medicamento. Exatamente. É isso, eu acho que a maior parte das pessoas comem tão mal que, claro que beber mais água pode ajudar, mas não é esse o objetivo, não é? Tipo, é um atalho, não é por aí, a origem, não foste a origem do problema. Claro, melhora, há sempre alguma melhoria, mas a questão é, pronto, reduzir os hidratos de carbono, fazer mais jejum. Exato. Em casos de pessoas, por exemplo, com problemas de pressão arterial, nomeadamente pessoas com hipertensão, os médicos chegam mesmo a dizer que a pessoa deve beber água por causa da questão da vasoconstrição. Ou seja, o beber mais água vai aliviar a pressão arterial. Reparem bem, é verdade. Beber mais água alivia a pressão arterial, mas é uma coisa que é absolutamente temporária. Não é? Então, não faz mais sentido nós atacarmos a causa, a raiz do problema. Não é? Eu não posso dizer a uma pessoa que tem hipertensão para beber mais água. Não é? Ou seja, eu passo-lhe uma prescrição de beta-bloqueadores para controlar ali a questão da tensão e vou-lhe dizer para beber mais água. Então, mas eu não lhe estou a dizer o que é que está. Não faz sentido. Aqueles medicamentos não vão tratar
a raiz do problema, vão camuflar os sintomas. E é assim que a sociedade vai. E vai tratando as doenças assim. Nós tratamos dos sintomas, não tratamos da raiz dos problemas. E as pessoas continuam doentes. João, já estamos numa hora e meia. Boa. Foi uma conversa bem, Foi. bem. Eu acho Está que a foi ser bom. uma. Não, João, gratidão mesmo pela tua super. Não, eu é que agradeço, Sara. Epá, Eu gosto muito de conversar contigo. Houve, pessoal, gratidão pela vossa participação aqui. Houve muitas perguntas que ficaram por responder, acho eu. Ou nem tantas assim, mas de certa forma também aqui o pessoal foi respondendo. Gratidão a A quem gente vai fazer mais participou. uma live em breve. Sabes que eu também vou começar a fazer lives e eu também te quero convidar para fazer lives, porque eu nunca fiz lives no meu perfil, vê bem. E então, eu É? também te vou convidar para fazer. Sim. Ok, estou super. Vamos aí. Só marcar. Vamos aí, vamos. E pá, e daqui a 3 semaninhas já estou em Portugal, olha só. Yuhu! Vai ser muito Vamos bom, lá. vai ser muito bom. Cá te espero, cá te espero. Vamos aí, sim. Opa, olha, gente, gratidão. Brasil, Portugal, Angola, aqui a conexão lusófona. Exatamente. Na eterna busca da verdade e desmistificar Tem que ser. Todos os dias. crenças e etc. João, vamos aí, vai dando notícias Vamos lá. e Vamos falando. no YouTube também, tá pessoal? Para depois, se quiserem partilhar aí com os vossos amigos, muita coisa foi esclarecida, acho eu, espero. Pelo menos eu senti-me esclarecida graças às tuas explicações, João. Muito grata mesmo. Então, Gratidão. vamos aí. Beijinhos grandes. Beijinhos a todos. Tchau, tchau. Até já. Beijinhos a todos. Tchau, tchau.